Branca de Neve, a mais bela expressionista de todas. Era uma vez uma linda princesinha chamada Branca de Neve. Sua vaidosa e malvada madrasta, a rainha, notou um dia que a beleza de Branca de Neve excederia a sua. Cobriu então a princesinha de andrajos e a obrigou a trabalhar como criada. Todo dia, a vaidosa rainha consultava o espelho mágico. Mágico espelho meu, quem é mais bela do que eu? E enquanto o espelho respondeu, tu és a mais bela, Branca de Neve ficou livre da inveja e da crueldade da rainha. Branca de Neve é um clássico absoluto do cinema. O primeiro longa-metragem animado de Walt Disney revolucionou o cinema, e não era para menos. A obra representa um salto na qualidade técnica da animação, apresentando um modelo mais rebuscado, realista e complexo quando comparado aos desenhos animados da época. E essa complexidade se arrasta para a narrativa do filme. Filme este que é cheio de signos e símbolos que, embora se apresentem de maneira sutil, adicionam camadas e mais camadas na história. Do conflito geracional entre a Rainha Má e sua enteada Branca de Neve, a jornada da princesa pela floresta aterrorizante que aos poucos se transforma em um espaço tranquilo como uma metáfora para o amadurecimento e autoconhecimento, até os símbolos mais óbvios como a maçã, por exemplo. São muitos os fatores que tornam o longa uma obra única na história do cinema. E agora que temos um live action batendo na nossa porta, nada mais justo do que voltarmos os olhos para o original para a gente entender um pouquinho mais o porquê esse filme ser tão importante. Branca de Neve e os Sete Anões é um filme de 1937, época em que anões criados em CGI de procedência duvidosa não existiam, mas algo que já existia era a indústria cinematográfica, obviamente. Na década de 1930, o cinema já era uma indústria cultural em plena efervescência. Frankenstein, de James Whale, Drácula, de Tod Browning, e O Vento Levou, de Victor Fleming. A lista continua cheia de filmes que marcaram e mudaram o cinema. Mas você deve ter notado que todos esses longas são hollywoodianos, né? Ah, mas Hollywood sempre dominou o mercado. Bem, nem sempre. Capítulo 1. Sem som, sem fronteiras. Em suas primeiras décadas, o cinema era mudo. O que pode parecer um empecilho para contar uma história se transformou em uma ponte para globalizar filmes, astros e diretores. Clássicos como o alemão Nosferatu, dirigido por F.W. Murnau, o sueco dinamarquês Häxan, A Feitiçaria através dos Tempos, dirigido por Benjamin Christensen, e o francês A Paixão de Joana d'Arc, dirigido por Theodor Dreyer, são alguns exemplos de filmes europeus que conseguiram relevância e impacto em toda a indústria cinematográfica. Para ser exibido em diversos países, bastava remontar o longa com os slides de fala traduzidos, e estava pronto. É nesse cenário que surge um dos mais emblemáticos movimentos da sétima arte, o expressionismo alemão. E é com ele que a gente vai para o nosso próximo capítulo. Capítulo 2. Abstração, expressionismo e fuga da realidade. Enquanto a Alemanha dos anos 1920 mergulhava em uma profunda crise, o cinema buscava driblar as limitações financeiras com cenários criativos e sem tanto compromisso com a realidade. A arte expressionista traduzia simbolicamente pelas linhas, volumes e formas o estado da alma dos personagens. A decoração e o cenário tornavam-se a expressão plástica de seu drama. No filme expressionista, a ação mais profunda se passa no escuro da alma. Uma subjetividade que se opunha ao caos da democracia, à decadência da burguesia e à corrupção do governo da época. Nesses filmes, os personagens e objetos se transformavam em símbolos de um drama eminentemente plástico, causando, às vezes, a impressão de que uma pintura expressionista havia adquirido vida e começado a se mover. Efeito que chegou a receber o apelido de caligarismo, nome em referência ao primeiro expoente do movimento expressionista, o Gabinete do Dr. Caligari, dirigido por Robert Wiene em 1920. Sebastian Dennis, historiador de cinema que trabalhou sobre a propaganda cinematográfica e também realizou animações, em seu livro O Cinema de Animação, ele descreve que os filmes de cinema animado raramente são realistas, ou seja,
Raramente a animação pretende refletir elementos da realidade. Entretanto, mesmo no universo do cinema de animação, pode haver diferentes graus de realismo ou diferentes níveis de relação entre objeto e a sua representação. A escritora e historiadora de animação Maureen Furness também defende a mesma ideia quando propõe que a análise estética do filme animado não seja feita com base em uma oposição rígida entre live action e animação, como se a animação precisasse imitar a realidade. É desse pensamento que Furness usa dois termos para exemplificar essa escala: mimese e abstração. Como mimese, ela define o desejo de representação da realidade ou da natureza, e neste extremo estariam os filmes live action, enquanto a abstração seria o uso da forma pura, como uma sugestão, um conceito, mais do que uma tentativa de representação em termos de realidade. Por exemplo, durante a produção de Bambi, Walt Disney, como era de costume, mandou seus artistas a uma floresta para fazerem algumas ilustrações e buscarem inspiração para os cenários do filme. E aí acontece que as ilustrações voltaram muito realistas e não pareciam transmitir a aura de fantasia que o Walt queria passar. A partir daí, eles tomaram outro rumo. Buscaram representar um bosque estilizado, que fugia da realidade em prol da atmosfera da obra. Agora, voltando para a mente da Furness, sendo assim, para ela, a animação estaria mais próxima do termo abstração. Então, quando se fala que o movimento expressionista, em especial o gabinete do Dr. Caligari, inspirou a produção de Branca de Neve e os Sete Anões, estamos nos referindo principalmente a evidências estéticas. Não deixa de ser curioso notar que enquanto Robert Wiene buscava soluções que afastassem Caligari do naturalismo, por ser uma obra pautada em temas como medo, pesadelos e loucura, Disney, em Branca de Neve, faz o inverso, tentando aproximar o cinema de animação do realismo. Agora, olha só que interessante, se na época de Bambi, a equipe da Disney já se ligou que o importante não era representar exatamente a realidade, mas sim evocar um sentimento de realidade por meio da atmosfera do filme, o que garante que a mesma ideia não tenha sido aplicada em Branca de Neve. Ou seja, se sua equipe percebesse que o lugar do cinema de animação naquele momento não era o do realismo naturalista, mas de algo que pudesse evocar o naturalismo sem perder a fantasia e a liberdade criativa que um filme de animação possui. Seguindo esse raciocínio, o expressionismo alemão cai como uma luva para o que Disney precisava. Não uma realidade em movimento, mas algo que pudesse ser visto e associado à realidade. Na escala de Furness, Caligari e Branca de Neve se chocam no meio do caminho entre mimese e abstração, cada um tensionando ao máximo os limites de suas possibilidades técnicas e estéticas. Branca de Neve estabeleceu o que seria o realismo dentro do estilo Disney. Segundo Denis, de um ponto de vista estético, o realismo irá tornar-se, desde o início da década de 1930, a marca de Disney, que instaura um universo visual ainda inédito, longe do formalismo do desenho animado tradicional. Charles Solomon vai além e afirma que Branca de Neve e os Sete Anões estabeleceu o formato base de todos os filmes de animação de longa-metragem que vieram depois de sua estreia e que sua influência pode ser sentida por décadas após seu lançamento. Isso fica ainda mais visível se fizermos um recorte dos filmes em que o pai do Mickey colocou a mão na massa mesmo. Entre o período de 1930 a década de 1960, ele esteve por trás da produção de todas as animações. Essas produções compartilham um traço em comum: o extremo maniqueísmo, onde o bem e o mal são extremos opostos. Porém, segundo Denis, apesar de sua visão de mundo norte-americana, Walt era, por exemplo, grande apreciador do universo sombrio do pintor Francisco de Goya e teria estudado detalhadamente os filmes do expressionismo alemão. Mark Davis, um dos animadores que por mais tempo trabalhou com Disney, recorda ter visto com este o gabinete do Dr. Caligari, Nosferatu e Metrópolis para analisar ao pormenor. O animador e historiador do cinema John Canemaker também destaca a influência do expressionismo alemão sobre o filme da nossa princesa alérgica à maçã. Segundo Canemaker, os filmes expressionistas estavam entre os vários tipos diferentes de filmes exibidos na escola de arte do Disney Studio. Canemaker
cita a cena em que Branca de Neve foge, desesperada na floresta, após ser poupada pelo caçador, como um exemplo do tipo de atmosfera e textura alcançadas pelos filmes expressionistas, nos quais o estado de espírito se torna o principal elemento expressivo na tela, evidenciando uma realidade interior através da aparência do mundo exterior. Além disso, em vários making-offs e entrevistas realizadas desde o lançamento de Branca de Neve, sempre é reforçado que a produção buscava uma estética que remetesse a um clássico livro de conto de fadas europeu. Inclusive, essa é a primeira impressão que temos do longa. Antes de sermos apresentados à jovem princesa e seus amigos animais, nós damos de cara com um prólogo apresentado por meio de um livro de histórias em uma luxuosa encadernação que se abre, revelando páginas escritas em letras góticas e iluminuras. Isso ajudou a estabelecer a atmosfera que se seguiria durante todo o restante do filme, um acerto e tanto para Walt. A evocação dos livros de histórias é tão importante para a Disney que, para atingir esse resultado, contratou artistas europeus, como o ilustrador sueco de livros infantis Gustav Tengreen. Agora, você se engana se pensa que essa estética era algum empecilho para Branca de Neve utilizar técnicas expressionistas. Muito pelo contrário. Um dos grandes trunfos, na minha opinião, de Branca de Neve é justamente as dosagens. Ele emociona, assusta, prende, diverte, tudo tem seu momento. Assim como também sabe a hora certa de usar os artifícios do design expressionista. A hora de caracterizar o bem e o mal é um desses exemplos. Inclusive, o diretor Fritz Lang, um dos expoentes do movimento expressionista, em seus filmes trabalhava muitas vezes em cima de arquétipos. Em Metrópolis, podemos ver, entre outros, o conflito entre os arquétipos da virgem e da prostituta. A virgem, representada pela idealista Maria, segue toda a cartilha de feminilidade. É mostrada usando cores claras, de temperamento doce, positiva, sempre em busca de um mundo melhor, mas sem entrar em confrontos diretos. Já sua versão robô é totalmente o contrário. Astuta, usa sua sexualidade e beleza para se impor diante dos homens e os levar a fazer o que ela bem quer. Os tons claros são substituídos por tons escuros, maquiagem pesada e roupas extravagantes. É nítido que ambas representam dois opostos, a virgem, o bem, a prostituta, o mal. Em Branca de Neve, podemos ver bem esse contraste entre a personagem título e sua madrasta, a Rainha Má. Mas os elementos expressionistas na narrativa não param por aí. Nós temos a vida dupla da Rainha Má, por exemplo. Nos filmes alemães do período expressionista, era recorrente a temática de personagens com vidas duplas, recurso narrativo que Lotte Eisner diz ser oriundo da literatura romântica alemã, e chama de desdobramento demoníaco da personagem. Em Branca de Neve e os Sete Anões, a bela e invejosa rainha mantém uma câmara secreta no castelo, onde guarda instrumentos de feitiçaria que a tornam capaz, dentre outras vilanias, de mudar sua forma, se transformando em uma velha bruxa. Tal qual o enigmático Dr. Caligari, a rainha tem uma vida dupla e cada parte dessa vida contradiz o outro em algum nível. Capítulo 3. Meia luz, câmera, ação. Voltando para a execução desse clássico que marcou tantas gerações, assim que o prólogo se encerra, nós acompanhamos uma sequência de abertura em um grande plano geral do castelo, onde nossa protagonista e sua respectiva antagonista vivem. Em seguida, no primeiro plano da segunda cena, é mostrado um ambiente do castelo onde a rainha surge de costas, subindo uma pequena escada em direção ao seu espelho mágico. A composição é simétrica e o patamar é ladeado por grossas colunas. No plano, 3 fontes de luz iluminam a cena. O espelho mágico é a primeira e mais forte fonte de luz. Sua luz se espalha pelo ambiente, direcionando a atenção para a rainha, que está de pé, diante do espelho e de costas para a câmera. O espaço lateral do quadro fílmico se mantém escuro, pois a luz não é superior, aumentando o ar dramático. Abaixo, no nível do primeiro degrau, 2 holofotes iluminam o cenário pela base. E esse é um exemplo de utilização de um elemento expressivo formal do expressionismo alemão, a estratégia de iluminação do cenário pela base, citada por Lotte Eisner. As 3 fontes de luz compõem um esquema de iluminação que garante o grau de dramaticidade da cena. Em outro momento do filme, quando a rainha descobre que Branca de Neve ainda está viva e que o caçador lhe enganou, tomada pela fúria,
ela desce uma escada curva em direção à sua câmara secreta. Neste plano, são utilizados 2 recursos expressionistas. O primeiro é a iluminação de grandes contrastes no cenário, que foca diretamente sobre o local onde a rainha desce as escadas, deixando todo o entorno em um breu. Uma luz secundária no alto da escada com dupla utilidade serve para indicar o local por onde a rainha entrará em quadro, e para resolver o problema de iluminação de personagens, típico da técnica de cel animation, de animação em célula, no qual normalmente todos os personagens do filme estavam sempre iluminados da mesma forma, pois era muito trabalhoso mudar a coloração do personagem de acordo com a iluminação da cena. Logo, a iluminação mais ou menos constante em todo o quadro mantinha certa coerência do personagem com o cenário. A escadaria é o segundo recurso utilizado e era uma estratégia de cenografia frequentemente usada pelos expressionistas em função dos resultados expressivos conseguidos a partir do uso da iluminação em estilo claro e escuro. Em outra cena, a rainha, já em sua câmara secreta, bebe a poção mágica que vai transformá-la em uma bruxa. Após a transformação, a bruxa não é vista imediatamente. É vista apenas sua sombra projetada na parede com contornos nitidamente recortados. Outro recurso típico dos expressionistas. Lotte Eisner descreve esse recurso e afirma que os expressionistas moldavam as formas por meio de um facho luminoso, criando o que ela chama de plástica artificial. Outra sequência que emula bastante o estilo expressionista é a que os anões perseguem a rainha em sua forma de bruxa. No momento em que a rainha tenta fazer uma pedra esmagar os anões, a luz de um relâmpago faz a aplicação de um intenso claro escuro no personagem por meio de um facho de luz dura que gera uma imagem altamente contrastada, aumentando significativamente o efeito expressivo da cena e seu potencial dramático. E isso tudo faz de Branca de Neve um filme expressionista? Não. Apesar das referências estéticas, o expressionismo para por aí. Seria preciso que Branca de Neve estivesse inserida no contexto social em que os filmes expressionistas estavam. Além disso, predomina a estética de livro de conto de fadas europeu. No entanto, é visível a busca por um equilíbrio entre essas duas influências, o que nos permite dizer que houve sim a utilização clara de estratégias estéticas expressionistas que visavam objetivos simbólicos específicos, como a clara distinção visual entre o bem e o mal, a expressão do estado de espírito da personagem através de recursos visuais e, obviamente, o claro escuro. Outros filmes da Disney também reproduzem técnicas expressionistas, mas Branca de Neve é sem dúvidas o que mais aposta nelas. Esses são alguns fatores que tornam o longa ainda mais importante. Para compor esse vídeo, destaco que uma das fontes mais usadas, até com citações diretas, é o artigo de Caligari a Rainha Má, a influência do expressionismo alemão no filme Branca de Neve e os Sete Anões, de Newton Gonçalves Gamba Jr. e Marcelo Gaio Silveira de Sena. Um texto maravilhoso que eu li alguns meses atrás e ficou na minha cabeça todo esse tempo até eu finalmente produzir esse vídeo. A você que ficou até aqui, o meu muito obrigado, espero que tenha gostado do vídeo, e se gostou, se inscreva, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário. Até o próximo vídeo, em algum momento, nesse mesmo lugar e sobre algum assunto.